Com certeza, uma das maiores ironias que podem acontecer é um cozinheiro passar fome. E bom, hoje eu vou lhes contar a história de Sandy, o cozinheiro do bando do Chapéu de Palha, esse cozinheiro que passou fome durante sua infância. Bom, eu sou Rodinei, esse é o canal Novo Mugiwara e eu vou lhes apresentar essa história, então venham comigo. Tendo sua primeira aparição no capítulo 43 do mangá e no episódio 20 do anime, Sandy é o cozinheiro do bando de Luffy, o bando do Chapéu de Palha. Ele é o terceiro membro a entrar para o bando de Luffy, levando em consideração que Nami só entrou oficialmente após os acontecimentos de Along Park. Sandy é o terceiro filho da família V-Smoke, família real do reino de Germa, situada no North Blue, ou seja, o Sandy é do North Blue. Durante sua infância, ele sempre foi muito maltratado por seu pai e seus irmãos. Isso porque Sandy, diferente dos seus irmãos, nunca quis exercer seu papel de membro da realeza, no caso. Então, ele nunca quis exercer papéis muito grandes assim, como um príncipe agiria. Ele sempre quis fazer comida e coisas do tipo. Ele já se interessava muito por culinária quando era criança. E lógico, ele também é considerado uma falha dos experimentos de V-Smoke George, que durante a gravidez de todos os seus filhos, George fazia experimentos com sua mulher, ainda grávida, para que seus filhos nascessem super-humanos. Ou seja, que eles nascessem com peles mais resistentes, com reflexos superiores aos humanos normais e que eles nascessem sem sentimentos também de uma pessoa. Então, ele basicamente fazia experimentos quando a mulher dele ainda estava grávida dos seus filhos para isso. Só que quando a esposa dele estava grávida do Sandy, ela fez algumas coisas que impediram que esse experimento fosse para frente. Então, ele é considerado uma falha nesses experimentos, o que causou mais revolta a ele ainda, e por isso ele acabava maltratando o Sandy e tudo mais, excluía ele, muitas vezes falava para o Sandy até mesmo que ele nunca mencionasse que ele fazia parte daquela família. Sua história só mudou quando ele tinha cerca de 8 anos, quando, com a ajuda da sua irmã Reiju, a única que demonstrava um mínimo de capacidade de compaixão com ele, ele fugiu e buscou realizar seu sonho de ser um cozinheiro e encontrar o All Blue. Durante algum tempo ele foi aprendiz de cozinheiro em um navio, porém sua vida mudou novamente quando o mesmo navio foi atacado pelo pirata Zef da Perna Vermelha e seu bando pirata. Durante esse ataque, Sandy acabou caindo por causa de uma tempestade no mar. E bom, o Zef foi atrás dele. O Zef foi atrás de resgatar esse garoto que tinha demonstrado um sonho muito igual ao do Zef. Então o Zef teve compaixão por eles compartilharam o mesmo sonho, o sonho de encontrar o All Blue. Porém, ambos acabaram presos sozinhos em uma ilha. Bom, na verdade era uma grande pedra que não apresentava nenhuma vegetação e nem animais, e com pouca comida. Nesse momento, o Zef deu toda a comida para Sandy, dividiu. Basicamente, ele fingiu que dividiu a comida, ficando com um saco de tesouros, falando que era comida, e deu a comida para o Sandy. E com isso mandou o Sandy para o outro lado da pedra para esperar ver se aparecia alguma embarcação e tudo mais para resgatarem eles. Após vários dias, a comida acabou. Então o Sandy foi confrontar o Zef, porém quando chegou lá ele descobriu que ele não tinha comida nenhuma e que tinha perdido a sua perna por isso. Na verdade, quando a gente lê o mangá, é mostrado que o Zef, para não morrer de fome, ele acabou arrancando uma perna e comendo. No anime foi mostrado que o Zef perdeu a perna quando estava resgatando o Sandy e passou esse tempo todo sem comer nada. Então, alguma divergência entre o mangá e o anime. Então, se a gente for levar em consideração apenas o anime, o Zef basicamente só passou fome o tempo inteiro. Se for considerar o mangá, ele passou fome por muito tempo, mas ele acabou não passando 100% do tempo passando fome, mas ele arrancou a própria perna para comer, então é algo bem estranho. E, bom, basicamente, após o Sandy ver isso, ele ficou assustado e tudo mais, e começou a cada vez ficar mais degradado por ficar sem comer e tudo mais. Eles passando muita fome e ficaram esperando o resgate. E após muito tempo, o resgate veio. Então, após isso, Zef abriu um restaurante em alto mar, o Baratier, e adotou o Sandy como seu ajudante de cozinha. E o tempo passou, sempre com muitas brigas entre os cozinheiros, mas eles viviam em paz, digamos assim, viviam felizes. E foi assim por cerca de 9 anos, até que Luffy chegou ao Baratier
em busca de um cozinheiro para seu navio. E, bom, todo mundo já sabe basicamente o que aconteceu. O Luffy, após alguns acontecimentos, lutando contra o Don Krieg, e levou o Sanji, levou o Sanji, que queria muito sair para o mar para encontrar o All Blue. Acabou que os sonhos casaram assim, e o Zeff fez de tudo para o Sanji ir. E após isso, o Sanji sempre teve muito destaque dentro de One Piece, em lutas contra vários personagens bem fortes, membros da CP9 e tudo mais, e cada vez mostrando mais e mais força. Porém, o seu maior destaque com certeza foi no arco de Whole Cake, onde, por ele ser filho do Jude, ou seja, por ele ser um membro da família Vishmoke, ele foi meio que obrigado a casar com uma das filhas da Big Mom, da Imperatriz Big Mom, Imperatriz do Mar. E o Luffy, junto com alguns membros da tripulação, foi salvar ele, e se desenvolveu um arco bem interessante em cima disso, apesar de bem enrolado, um arco bem interessante. E foi nesse arco, basicamente, que contou a maior parte da história do Sanji. E hoje ele possui uma recompensa de 330 milhões de berries, e sempre teve bastante destaque em lutas e tudo mais. E lógico, provavelmente vai ter bastante destaque agora no arco de Wano, porque assim como todos os membros da tripulação do Luffy, ele também está no centro das confusões que acontecem nesse país. É basicamente isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta. E antes que eu me esqueça, acesse a descrição, tem um link para o Instagram do canal. Se vocês puderem ir lá dar uma força também, eu agradeço. E é isso, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!